Salve, salve conectados, tudo bem? O assunto de hoje é geometria espacial e nós vamos estudar o cubo. Mas antes disso, diretor, roda a vinheta! Seguinte, meus amigos, tudo bem? Hoje é um assunto que eu particularmente adoro, que é a geometria espacial. Aqui nós temos um detalhe no cubo que tem que ser percebido nas questões. O nosso cubo, isso que a gente vai estudar aqui, ele tem fundo e tem tampa. Eu já vi exercícios por aí que o cubo é vazado. O que é um cubo vazado, professor? Só tem a área lateral, ele não tem fundo e não tem tampa. Ou tem exercícios que dá um cubo e fala que esse cubo não tem tampa. Então não vai ter um dos seus ladinhos. Tudo bem? Vamos lá. Depois dessas dicas aí, olha o nosso cubo aqui. Eu coloquei um cubo no espaço, tudo bem? Só para título de curiosidade. O eixo X se chama o eixo das abscissas, o Y, o eixo das ordenadas, e o eixo Z se chama cota. Tudo bem? Principal característica do cubo, ele é formado por figuras planas, todas iguais. Que figura é essa? Quadrados. O nosso cubo é formado por 4 quadrados, que é a área lateral, mais um quadradinho na área da base, que é o fundo, e mais o mesmo quadradinho na tampa, que é a área de cima do nosso cubo. Tudo bem? Olhem só. Como o cubo é quadrado, eu já coloquei aqui, ó, A e A. Ou seja, todas as medidas dos nossos vértices têm medida A. Tudo bem? Senão não seria cubo. Seria um paralelepípedo, que vai ser por uma outra aula. Tudo bem? O que é cobrado nas questões? Primeiro, a área da base. Olha só, a área da base não é um quadrado? Então está aqui, ó. Vamos calcular aqui a nossa área da base. Toda área de um retângulo ou de um quadrado, sem decorar fórmulas, vai ser sempre base vezes altura. Repetindo, a área de uma figura geralmente é base vezes altura. Tudo bem? A gente evita de ficar decorando fórmulas. Então, quem é a nossa base? A nossa base é A. E a nossa altura, por ser um quadrado, também é A. Então, a área da base, que é essa área do fundo do cubo, vai ser base vezes altura. Mas quem é a base? A base é A. Quem que é a altura? Também é A. Lá da potenciação, multiplicação de bases iguais, mantém a base e soma-se os expoentes. Ou seja, a área da base de um cubo é lado ao quadrado. Está aqui, área ao quadrado. Tudo bem? Agora, olha só. Os exercícios também pedem a área lateral. Esse lado de cá, esse lado da frente, o lado lá de trás e o outro lado lateral. Isso forma 4 quadrados. Tudo bem? A área lateral, vamos lá. A área lateral vai ser, então, 4 vezes a área da base, porque a área da base não é igual para todo o cubo, é formado por só quadrados. Então, como eu tenho 4, vai ser 4 vezes o A ao quadrado. Tudo bem? Então, a área lateral de um cubo, 4 que multiplica o lado ao quadrado. Tudo bem até aí? Que fácil, professor. Sim, sim. E agora, olha só, vamos tomar cuidado neste próximo ponto.
Lembra que eu falei no começo da nossa aula? Nós aqui vamos considerar o cubo totalmente fechado. Ele tem tampa e tem fundo. Então, nós vamos calcular agora a área total. Olha, se eu tenho na área lateral 4 quadrados, na área da base mais um quadrado, obviamente a tampa, a parte de cima, também vai ser um quadrado. Então, a área total vai ser 4 vezes a área dos 4 quadrados laterais, mais 2 vezes a área da base, porque eu considero a base e a tampa, tudo bem? Então, a área total vai ser a área lateral, que é 4 vezes o lado ao quadrado, mais quem, professor? Mais 2 vezes a área da base. Olha só, professor, não sei somar, tenho dificuldade de somar potências. Chama o A ao quadrado de laranja. 4 laranjas mais 2 laranjas, 6 laranjas. 6A ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só, a área da base é lado ao quadrado. A área lateral é 4 vezes o lado ao quadrado. E a área total, se o cubo for totalmente fechado, é quanto, professor? 6 vezes o lado ao quadrado. Tudo bem até aí? Agora, olhem só, vamos calcular o volume deste sólido geométrico. Vamos calcular quanto que cabe de líquido aqui dentro, por exemplo. Então, como que eu calculo o volume? O volume, meus amigos, é a área, neste caso, é a área da base vezes a altura. Vamos escrever isso? O volume é área da base vezes a altura. A área da base nós já calculamos. A área da base é quem, professor? É A ao quadrado. E quem que é a nossa altura? Também é A. Também é A. Então, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma seus expoentes, vai ficar A ao cubo. O volume é o lado ao cubo. Por que o cubo? Olha só, é como se fosse essa medida vezes essa, vezes essa. Como são todos iguais, basta elevar ao cubo. Tudo bem? Calculado, então, a área da base, calculado a área lateral e calculado a área total e o seu volume, agora vem o que é mais complicadinho no estudo do cubo, que são as duas diagonais. Percebam, aqui em marrom está quem? A diagonal da base. Está aqui ela desenhada, só em perspectiva, tudo bem? E também nós temos a diagonal do sólido, percebe? Que vai de vértice até o vértice lá do outro lado. E isso chama-se diagonal do sólido, ou seja, a diagonal do cubo. Prestem atenção, no cubo nós temos 2 diagonais, a diagonal da base e a diagonal do cubo. Tudo bem? Professor, olha só, percebam. Quando eu traço a diagonal da base, esse ladinho A e esse ladinho A, eles são perpendiculares, então forma 90 graus, 90 graus. Então, a nossa hipotenusa daquele triângulo lá vai ser quem? Vai ser a diagonal da base. Se eu tenho hipotenusa em um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos trabalhar? Vai ser quem, então? Hipotenusa ao quadrado, que é a diagonal da base ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Diagonal da base ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado, chama de laranja. Uma laranja mais uma laranja, 2 laranjas, ou seja, 2A ao
quadrado. Tudo bem? Nós não queremos diagonal da base ao quadrado. Nós queremos só o valor da diagonal. Para retirar, para sumir com aquele 2 da diagonal, a gente eleva ambos os lados à raiz quadrada. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu elevo isso aqui, a raiz quadrada, olhem só, quando eu elevo o lado de cá ao quadrado, a raiz quadrada, ele vai simplificar com esse 2. Então, eu vou ficar com diagonal da base é igual a raiz quadrada de 2 que multiplica a ao quadrado. Mas percebam, eu tenho uma multiplicação no meu radicando. E dessas parcelinhas aqui, ó, é a ao quadrado. E esse a ao quadrado tem o mesmo índice do radical. O que acontece, então? Ele pode sair para fora do radical. Então, esse a ao quadrado sai para fora. E fica o quê? Raiz de 2. Então, diagonal da base é lado que multiplica raiz de 2. Diagonal da base é lado que multiplica raiz de 2. Olha que interessante o que vai acontecer com a diagonal do cubo. Vem comigo. Aqui a mesma coisa. Quando eu traço a diagonal do cubo, ele forma 90 graus com aquela aresta lá de trás, ó. Esta aresta. E a diagonal da base forma 90 graus. 90 graus. De novo, nós temos um triângulo retângulo e podemos agora calcular a diagonal do cubo, aonde um lado do triângulo vai ser um próprio lado do cubo, que é A, o outro lado do nosso triângulo retângulo é a própria diagonal da base, e aí hipotenusa é o que a gente procura, que é a diagonal do cubo. Pitágoras nele de novo, vamos lá? Vem comigo aqui, ó. Diagonal do cubo ao quadrado é igual a quem? Diagonal da base ao quadrado mais o outro cateto, que é A ao quadrado. Tudo bem? Mas diagonal da base, professor, nós já calculamos lá em cima. Posso substituir? Deve. Vamos fazer isso? Diagonal do cubo ao quadrado é igual a quê? A lado raiz de 2, tudo isso ao quadrado, mais A ao quadrado. Tudo bem? Percebam agora, eu não quero diagonal do cubo ao quadrado. Sim ou não? Não quero. Então, depois nós vamos somar ali, e vamos de novo colocar a raiz quadrada dos dois lados. Mas antes vamos somar lá, porque tem um detalhe que percebam, a minha base da minha potência agora é um produto. Então eu tenho que fazer a distributiva. Olha só, diagonal do cubo ao quadrado, esse 2 é do A, vai ficar A ao quadrado. Esse 2 vai ser um expoente do raiz de 2. E eu posso simplificar o 2 com o radical. Então, vai ficar só o 2 mais A ao quadrado. Agora, percebam, diagonal do cubo ao quadrado vai ser 2 raiz de A mais raiz de A, 3 raiz de A, 3 A ao quadrado, perdão. 2 raiz de A mais raiz de A, 3 raiz de A. Agora nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Vamos elevar os dois lados à raiz quadrada. Vamos colocar a raiz quadrada dos dois lados. Colocando raiz quadrada aqui, vai simplificar com aquele 2. Então, diagonal do cubo vai ser raiz quadrada de 3 que multiplica A ao quadrado. Tudo bem?
Percebam agora que o A ao quadrado tem o mesmo expoente do radical. Então, de novo, ele pode sair para fora. E a diagonal do nosso sólido vai ser A, que multiplica raiz de 3. Professor, que legal! A diagonal da base é lado que multiplica raiz de 2. E a diagonal do cubo é o lado que multiplica raiz de 3. Tudo bem, meus amigos? Essa é a nossa aulinha de cubo. Logo, logo nós vamos praticar um pouco, resolvendo alguns exercícios. Se você gostou da aula, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e o mais importante, comente aqui, que a gente pode, de repente, tirar uma dúvida de todos vocês. Tudo bem? Um abraço, meus amigos, e até a próxima!